Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do Historiante, toda semana aqui propondo debates interessantes para fazer com que você abra seus horizontes, conheça mais coisas e problematize mais coisas aqui com a gente. Você que é historiador, você que é aluno do curso de História, você que é aluno de qualquer curso de Ciências Humanas, você que está aí estudando para passar no Enem, nos vestibulares, esse é o seu lugar para a gente debater temas ligados às atualidades e às ciências humanas. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui comigo eu tenho o senhor Kleber Roberto. Olá pessoal, beleza? Papangu é melhor que Halloween. Nós temos também a senhorita Bia Siqueira. Olá, gente, quanto tempo? E nós temos o retorno dela, Lídia Verônica. Oi. Ela está de volta aí, um pouco rouca, por causa da gripe. Mas não é coronavírus. Não é, gente. Não é. Estamos aqui mais uma vez para debater um tema instigante para você. A relação entre Estado e religião no Brasil. Dois elementos que na química não estariam juntos, né? Seria como água e óleo, mas nesse caso, em nosso país, ultimamente, nós estamos vendo aí uma série de atitudes, uma série de posicionamentos que estão fazendo com que essas duas esferas, religião e Estado, acabem caminhando juntas em nosso país, né? Mas isso é bom, isso é ruim? O que é que isso significa para a democracia brasileira? Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Você que nos acompanha há um bom tempo, curte nosso conteúdo, considere ser um apoiador. Vá no apoia.se/historiante e faça um apoio. Não é difícil, nem é caro. A partir de R$4 mensais, que segundo o Kleber dá para comprar, o quê? 3 miojos? Deixa eu ver, dá 3 miojos. 3 miojos. Dá pra comprar uma caixa de gift, que é um cigarro muito ruim. Pois é, mas... Vamos ficar com miojo, então. Esse merchan foi de graça, inclusive. Como é que é o nome? Product Placement, o nome disso. Então, com 4 miojinhos dá pra gente fazer aqui uma macarronada. Todo mundo come e fica feliz, né? Então, vai lá, apoie. E tem outra coisa, você não apoia e sai perdendo não, tá? Além de nos ajudar a manter esse projeto, você tem acesso ao nosso grupo de vantagens, né? Sorteio mensal de livros, conteúdos exclusivos através do grupo secreto, participação, né? E escolha de pautas para os nossos podcasts e vídeos, além de você ter acesso aos nossos minicursos exclusivos através do grupo secreto e os descontos em nossos minicursos lá na plataforma ohistoriante.com.br. Cursos com certificado online com 30 horas acadêmicas. Então não perca tempo, vá lá no apoia.se/historiante e faça o seu apoio. Conheça também a família Historiante de podcasts. Além desse, você tem o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, e o podcast Arretadas, com vozes e olhares femininas e feministas sobre assuntos sociais. Baixe também nosso aplicativo na Play Store. Coloque lá Historiante na busca e baixe nosso aplicativo com muito conteúdo para você estudar ciências humanas, com card de resumo, aulas em áudio, apostilas, simulados e por aí vai. Então vamos abrir aqui os nossos debates. Vou fazer a leitura de uma matéria, né? Saiu no Estadão e diz o seguinte: Bolsonaro quer subsidiar conta de luz de igrejas. O presidente Jair Bolsonaro quer conceder o subsídio da conta de luz para templos religiosos de grande porte. A pedido dele, uma minuta de decreto foi elaborada pelo Ministério de Minas e Energias e enviada para a pasta da Economia. A equipe econômica rejeita a medida, que vai na contramão da agenda do ministro Paulo Guedes, conhecido por defender a redução de benefícios desse tipo. Embora o movimento seja para beneficiar templos religiosos de forma ampla, os evangélicos são o alvo da medida. A bancada desse segmento é hoje a principal base de sustentação do governo e Bolsonaro tem atendido suas reivindicações desde que assumiu a presidência. A influência de líderes evangélicos sobre o Palácio do Planalto é cada vez maior e o próprio presidente já disse que quer tê-los por perto na administração. Com essa perspectiva, muitos templos já anunciaram a disposição de ajudar Bolsonaro a coletar as quase 500 mil assinaturas necessárias
para criar seu novo partido, Aliança pelo Brasil. Bolsonaro também já avisou que pretende indicar um ministro terrivelmente evangélico, entre aspas, para o Supremo Tribunal Federal. Os evangélicos representam 29% dos brasileiros e podem ser o fiel da balança na campanha de Bolsonaro à reeleição em 2022. Coordenador da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Silas Câmara disse que a concessão de subsídios na conta de luz para templos religiosos é, entre aspas, justa e tem impacto, entre aspas, mínimo. Segundo o Câmara, a medida não beneficiará apenas evangélicos e as igrejas não geram lucro. Os templos religiosos só funcionam das 18 às 23 horas. E é justamente nesse horário que as distribuidoras podem cobrar mais, afirmou. Fechem todas as 300 mil igrejas no Brasil em um dia para ver o impacto social e na segurança no dia seguinte. Enfim, essa matéria, ela traz um conteúdo que, enfim, largamente a gente já sabe o que está acontecendo. Bolsonaro, tendo sido eleito com participação muito forte de segmentos religiosos no Brasil, ele está utilizando o Estado, né, e seus mecanismos para beneficiar templos evangélicos, líderes evangélicos que têm carta branca aí para participar do governo dele, uma vez que eles são o fiel da balança e são possivelmente os eleitores virtuais aí que podem garantir a Bolsonaro sua reeleição. Com uma pauta extremamente conservadora, para ele só tem ganho, né? Para Bolsonaro só tem ganho ao fazer esse tipo de atitude. Mas isso é moralmente aceitável? Será que isso faz parte do processo democrático? É isso que a gente vai ter que debater hoje aqui sobre este assunto. Nossa, se eu começar eu não paro. Nós estamos vivenciando um período em que essa bancada BBB, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, a bancada da Báblia, da bala, até na hora de falar a pessoa dá um trava-língua. Essas bancadas, elas estão tendo um crescimento bem grande no cenário político, principalmente a bancada do primeiro B, bancada da Bíblia. Essa bancada da Bíblia ela corresponde, segundo a Folha de São Paulo, a 21% dos parlamentares. E, logicamente, com esse viés evangélico, viés protestante e cristão, eles têm uma ideologia mais conservadora que defende as igrejas, no caso os templos evangélicos, como nessa questão, por exemplo, dessa, digamos, anistia geral das dívidas, já que estão querendo que as mesmas não sejam mais obrigadas a pagar impostos. E, além dessas questões, eles também vêm defender aquelas outras pautas, que é chamada proteção da família, proteção dos costumes cristãos, judaico-cristãos, no caso. Toda aquela pauta que já vem, digamos, imbuída dentro de um cenário da política da extrema-direita e da direita no Brasil e em vários outros locais do mundo. Bem, nesse quesito de políticos que se utilizam do nome de Deus, das questões religiosas para angariar tantos eleitores como também aprovação e até mesmo conquistar espaço político, nós vemos o surgimento tanto de políticos ligados a partidos que são, digamos, seculares, partidos laicos, como também partidos de origem e também, digamos, de ideologia cristã. Temos aí, por exemplo, Partido Social Cristão, Partido Social Democrata Cristão, Partido Humanista da Solidariedade, e um que é interessante, que é o Partido Republicano Brasileiro. Este último, o PRB, é um partido que tem uma ligação mais próxima com a Igreja Universal. E em algumas reportagens até indica que seria, digamos, o braço político da Igreja Universal, o PRB. E essa seção desses políticos religiosos vem demonstrando essa evolução ao longo dos anos, e nesse ano de 2020, que nós vamos ter um período de eleições municipais, já saiu uma reportagem no site Rede Brasil, Rede Brasil Atual, que partidos políticos estão buscando candidatos evangélicos e policiais para as eleições municipais.
Muitos desses, principalmente membros de igrejas, utilizam o púlpito como uma forma de palanque político. Algumas denominações religiosas até proíbem que se faça discursos políticos, se faça movimentações políticas dentro dos templos, mas outros templos não fazem pudor com relação a isso, acabam liberando o púlpito para se tornar o palanque político em um local onde onde esses políticos, pastores, políticos, obreiros, políticos, irmão da igreja, acabam utilizando para angariar votos. E no caso agora do nosso... não é meu. Seu. Não é meu. Ele é seu, sim. Não. Do dito presidente que está querendo criar o partido dele, o Aliança pelo Brasil, está utilizando templos religiosos como uma forma de acelerar a quantidade de assinaturas para aprovação deste partido. E isso é algo que infelizmente vem se alastrando pelo meio político e vai até de encontro. Já estou me alongando muito com minha fala, mas vou concluir aqui com algo que é do pai, digamos, desse mundo liberal. E nós falamos ele até em um nosso curso. Adam Smith? Não, liberalismo econômico não. No liberalismo geral, dentro do iluminismo. John Locke. Ah, sim. E John Locke, ele prega exatamente a separação da política do Estado com a igreja, porque, segundo ele, quando se há essa união, acabam utilizando a ferramenta religiosa como uma arma política, muitas vezes para perseguir adversários políticos, torturar, executar, expulsar, como uma forma, literalmente, de criar aquela célula de defesa, ou seja, o político vai estar ali no centro e a religião, essa religião ligada a esse político vai ser uma espécie de defesa dele contra possíveis adversários políticos. Esse governo é praticamente um grande culto ecumênico, né? Várias pessoas de várias religiões, né, que estão se aproveitando dos seus cargos no governo para defenderem pautas religiosas de interesse em comum entre todos, né? Todos eles, no caso, né? Eles lá no poder. E passou dos limites. Eu acho que a partir do momento que o pré-requisito escolhido pelo presidente para a nomeação dos seus funcionários foi justamente esse quesito religioso, né? Esse tom, essa ideologia no trabalho que cada um exerce, ter influência da religião ou das suas crenças religiosas, enfim. O que foge muito do nosso princípio constitucional, que é a laicidade do Estado, né? O fato deles serem evangélicos ou não deveria ser o menor dos interesses do nosso chefe, né? Do chefe do nosso Estado. O primeiro é o princípio da Constituição, que ele já viola aí na hora de escolher os seus funcionários. E o governo dele vem arrastando, né, todas essas ideologias nas pautas em que cada um na sua área, né, defende. A Damares Alves é a mais explícita, né? Até porque, como uma forma de, digamos assim, de bônus ou de elogio, né? O presidente tratou ela como uma pessoa terrivelmente evangélica, como se fosse o pré-requisito máximo para que uma pessoa esteja trabalhando para esse governo. Então, ela tendo esse elogio, né? Essa qualidade. Isso. Ela tendo essa qualidade terrivelmente evangélica e assumindo, assim, já de cara, ela não tem vergonha, né? De praticamente usar o governo, né? O seu cargo para
para botar em ação pautas da sua própria igreja, da sua própria crença. Essa última campanha que ela divulgou mesmo, essa adolescência primeiro, gravidez depois, ela deu uma melhorada, né? Uma camuflada, o marketing deu um pulo do gato aí. Mas a intenção dela é pregar abstinência sexual. E isso é um ponto de princípio religioso digamos assim, de interesse pessoal, né? Nem as pessoas que estão dentro da igreja às vezes cumprem com esse dever, digamos assim. Mas enfim, isso é uma questão de religiosa, não deveria ser uma pauta social. É uma questão privada, não política, né? E o político, em tese, prega pelo público, pelo coletivo, né? E ela está sendo muito cruel, né? Também em divulgar essa campanha, como se a questão da abstinência sexual fosse responsabilidade da mulher, né? Porque ela é engravida. Então, é bem machista, né? Um princípio bem machista. Muito, a mulher muito que sexista. É 100% responsável pela concepção, pela gravidez. Não, e ela está sempre, em todos os projetos dela, ela está sempre responsabilizando a mulher pela contenção social de atos libidinosos. Aquelas meninas são estupradas porque não usam calcinhas. Ai, meu Deus. Entre outras coisas, né? Absurdos que ela fala, que é sempre responsabilizando a mulher. Em vez dela aliviar o fardo, né? Ela, na verdade, ela responsabiliza a mulher por conter os danos sociais da pauta que ela deve liderar. É incrível como, enquanto o judiciário avança em passos muito lentos, de maneira a ser mais progressista, né? Por exemplo, a questão que a gente discutiu agora há pouco no outro podcast, sobre como a Maria da Penha avançou e como a lei do estupro avançou para que a gente consiga auxiliar mulheres que foram violentadas, né? Assistir essas mulheres. Ao mesmo tempo, o legislativo está prejudicando a gente de maneira absurda. O executivo também, porque isso faz parte de um ministério, né? Enquanto o judiciário tenta ampliar, né, a criminalização do machismo, vem um governo e bota uma pessoa terrivelmente religiosa, mas terrivelmente, como é que eu posso dizer, apática, né? As necessidades da mulher. Podar tudo que o judiciário está tentando propor, né? O judiciário está dizendo, isso daqui aconteceu, é grave. Aí o executivo, não, aconteceu porque é culpa da mulher que abriu as pernas. Porra. Pois é. Eles trazem muitos conceitos religiosos de suas crenças religiosas, porque cada um é de uma denominação, né? E, enfim, eles trazem essas teorias e princípios religiosos de suas próprias crenças e tentam aplicar para uma população inteira. Eu vou lá pra frente, eu vou indicar o Handmaid's Tale, mas é tão visível nessa série o que a gente está vivendo hoje, quando o Estado e a religião, eles não têm barreiras, eles não têm mais delimitações, não tem limites, né, entre um e outro. E a gente está beirando essa loucura de submeter uma nação inteira, né, a princípios religiosos de apenas uma ministra. Porque eu não vou nem dizer que é do governo inteiro, porque eu não sei no que acreditam os outros, né? Enfim. E incrivelmente, né, à luz da Bíblia, eu vou aqui trazer a Bíblia, porque a Constituição é algo que eles não respeitam. E se algum evangélico cristão esteja ouvindo e ache que é sensato o pensamento desses religiosos, enfim. Eu, como evangélica, né, protestante, eu posso dizer que não é. À luz da Bíblia, tá errado, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, eles não respeitam nem a Constituição, nem a Bíblia. São princípios religiosos deles que eles criaram para eles, né? Eles não respeitam, eles estão acima de qualquer coisa, eles estão acima da Constituição, eles estão acima
da Bíblia, enfim. Eles estão acima de Deus, vamos dizer assim. Eles estão acima de Deus, né? Até porque o cristão mesmo, hoje, na sociedade brasileira, eu não o identifico. Porque eu acho que não existe hoje um cristão de verdade, de fato, sim. Enfim, que pregue o cristianismo. Porque, no caso dos extremistas, tá, gente? Não vou generalizar. Mas ninguém nesse governo é cristão, na minha opinião. Porque nenhum ato ali reflete o Cristo que as pessoas pregam, né? Ou que um dia eu ouvi falar sobre. Mas é ridículo a postura do Estado. Eu acho que a religião e o Estado já se confundiram desde o momento da nomeação dos líderes de pasta. Terminou, Lid? Terminou, Jéssica, terminei. Não, é bom que a Lid esteja, porque ela pode dar essa opinião mais voltada para a questão religiosa, né? Eu, particularmente, não tenho muito conhecimento de causa. Eu queria opinar mais sobre a questão política, né? Da coisa. Mãe de brasa. Não existe nada que esteja em sociedade que não é político. Tudo é político. Inclusive crença também tem política envolvida, porque tudo que você faz em coletivo você acaba envolvendo política. E é óbvio que existe a diferença entre política e partidarismo. Nem tudo que é político é partidário. Então, assim, a igreja sempre vai ser política. A questão ela não pode ser partidária. Ela não pode defender um lado, né? Porque a partir do momento que ela se torna partidária, ela começa a se envolver na política de Estado. E política de Estado não cabe à igreja, né? Na minha visão. Em tese. Segundo a nossa Constituição. vamos para esse viés. Não cabe, até porque não tem como a gente dizer que, por exemplo, como o Bolsonaro que está querendo mostrar, que por exemplo, o líder de uma igreja, ele também é um líder político de Estado, né? De Estado, igual a qualquer outro que foi eleito, enfim. São duas coisas distintas, né? Quando as coisas começam a se misturar, aí dá nessa aliança pelo Brasil que ele está querendo legalizar, que vai fazer uma simbiose nunca antes vista na história do Brasil entre religião e Estado, né? Exatamente. E isso é muito grave porque, assim, quando você dá a algumas igrejas, a concessão de não pagar energia elétrica, por exemplo, você está dizendo para mim que, então, as igrejas têm alguns privilégios. E, em contrapartida, essa igreja faz alguns serviços sociais, em tese, porque muitas igrejas têm, por exemplo, clínica de reabilitação, né? Enfim, deixa eu encurtar. É importante a gente distinguir, né, o que é de caráter religioso e o que é de caráter político partidário. Porque o político partidário, ele prega para uma nação inteira. E a nossa nação sequer é uma nação única. A gente tem povos aí que têm constituição própria. Povos indígenas, né? Comunidades originárias, tradicionais. Então é muito difícil você dizer para mim que a gente vai se basear na crença de um grupo, que, segundo a notícia, é 21 a 29% da população atual, né? 21%. Eu vou pegar, então, 21% da população e impor sobre um país que é continental a crença deles. E tornar disso política pública. Meu Deus, como é complicado. Se a gente não consegue, por exemplo, numa cidade de interior, então uma coisa só. É uma ilusão, é um delírio. É uma ilusão, inclusive é um equívoco administrativo político. Porque quando você parte do pressuposto de que você vai conseguir impor essa política pública para toda uma população, você está sendo muito inocente, como é o caso da Damares, né? Sim. Eu até estava falando sobre isso no Twitter outro dia. Os ministros desse governo, eles estão delirando. O Moro propõe que para acabar com a criminalidade a gente tem que proibir crimes. Porra, genial. Vamos aí proibir crimes. Uau. Acabou os crimes. Não vai ter mais crimes. Enquanto que a Damares propõe para não engravidar, ninguém transa. Pronto, genial. Genial. Incrível, né? E o da educação, ninguém estuda. Pronto, fechou. Ninguém estuda porque o Enem não vai funcionar. Pronto, ninguém estuda. Não, ninguém. Pelo amor de Deus, sabe? Enfim, quando o Estado começa a se misturar com a religião, começa a se impor, então, políticas modos de vida que não condiz com a realidade.
com a realidade material, com a realidade cultural das pessoas. Você, por exemplo, ir numa comunidade periférica do Rio de Janeiro e pregar, por exemplo, que tem que todo mundo parar de cometer crimes, porque senão vai ser preso. A pessoa vai rir, né? Sim, e aí, mudou o quê? Qual a diferença? Vou lá no traficante, não pode traficar, hein? Ele vai dizer, novidade aqui. Não sabe. Não sabia que Deus não gostava. Obrigada. E o interessante é que, associado a essa coisa, tem aquela pecha deles, né, de dizer que, por exemplo, do ponto de vista cultural, é preciso acabar com o marxismo cultural que conduziu a todo esse estado de depravação da população brasileira. Que eles querem que... meu sonho que tivesse o marxismo cultural. Eu não sei onde eles estão vendo. Eu gostaria de que eles mostrassem onde é que tem isso. Mas aí, qual é a ideia deles? Vamos combater o marxismo cultural colocando... criminalizando o funk e forçando essas pessoas a escutarem música clássica. Não foi o que o cara falou? O secretário da Funarte, né? Que ele disse que o rock ativa o sexo, que ativa a droga, que ativa o aborto, que ativa a indústria pornográfica, que ativa uma coisa pior, que é o satanismo. Pronto, aí foi fantástico. Exatamente. Você chega num show de rock, você vê um monte de gente praticando aborto e... Isso. e pregando satanismo. Você tem que... Ou então é o Rock Balboa, né? O Rock Balboa lutando logo lá contra o Drago. Aí o Rock tava lá pregando o aborto e o satanismo. O satanismo. Agora, você pensar um Estado que defende uma religião, que prega, um Estado que é aquela religião, que é o que eles estão buscando atualmente no governo, você então começa a praticar o genocídio cultural. O assassinato, o massacre de culturas diferentes disso. Porque aí, a partir de agora, vai tentar a perseguição a religiões de matriz africana, vai ter de crenças indígenas, de crenças quilombolas. Então, tudo que não for do viés, como é que chama? Conservador e cristão, judaico-cristão, vai ser duramente, como é que fala? Combatido, né? Justamente, reprimido, combatido, destruído. Vai se tornar a criminalização de crenças e costumes que fogem do padrão que eles estão impondo. Criminalização da fé alheia. A gente tá conversando sobre isso e eu não consigo deixar de me lembrar de V de Vingança. Inclusive hoje estava assistindo por acaso V de Vingança. Esse filme é tudo. Eu e Lídia assistimos, tava zapeando na TV, aquela coisa, né? Zapeando e tal, aí caiu. E V de Vingança é fantástico, porque tem uma cena que o cara diz, o fulano foi preso, só que eles mataram ele. Eles só iam prender, mas quando encontraram o Alcorão, eles tiveram que matar. Então é a criminalização da fé alheia. E é você começar a pegar coisas que são da vida privada e tornar público. Porque, em tese, o Estado, o governo, ele serve para regularizar as coisas que são públicas, coletivas, sociais, que são costumes coletivos, entendeu? Você não pode pegar algo que seja da vida privada, como, por exemplo, a vida sexual, ou a sua crença, e tornar isso política pública, porque isso não condiz. O Estado não tem que dizer, não tem que regulamentar a vida privada, entendeu? Pois é, que é o caso dos homossexuais, né? Isso, o caso que do são aborto, duramente perseguidos. E a questão do casamento gay é um direito civil, e unicamente um direito civil, não é um direito privado. Isso, a gente tem que começar a diferenciar isso. E aí, quando você fala de concessão para as igrejas, então a gente está começando a confundir, porque isso é de viés econômico-político. A gente está envolvendo, então, uma questão política econômica na religião, que deveria ser privado, que deveria ser uma escolha sua, participar ou não daquela crença, participar ou não daquilo, né? Na verdade, a questão é que estão se aproveitando, né, do desmantelo desse governo para tirar a ausência de governo. A nulidade desse governo, né? Tirar a casquinha, né? Tirar proveito. A gente colocou você, mas essa é a questão, né? A gente colocou você no poder agora.
Como é que... Não, e nós tivemos aí a aliança do diabo com Beelzebub, né? Bolsonaro fez aliança com Paulo Scaff, da Fiesp, presidente da Fiesp. Então Beelzebub e o Satanás se uniram para botar o terror aí no mundo, né? Passando a limpo. Então, Kleber, agora é a sua vez. Mande brasa. Agora é a hora da verdade, hein? A gente precisa fazer um cronograma. Cronograma não. Como é que é o nome? Uma tabela de pontos, né? Mas só que o mundo tá tão louco que por mais que eu tente misturar as coisas aqui, vocês acertam, porque é uma loucura. Vamos fazer uma tabela de loucura. pontos ali pra gente fazer quem vai ser o campeão mensal. Eu acho que isso E aí tem que ter um prêmio. Isso, um prêmio. Uma caixa de cocada. Uma Bíblia para você poder ser atualizado no governo. Sim. Vamos lá, primeira. Diretora de festival cristão cotada para Ancine é acusada de golpe contra artista. Verdade. Mentira. Só pra ser do contra. Nada. É só pra ser do contra mesmo, mas por mais que seja loucura, é verdade a notícia. Quem foi essa louca? Está Eu tenho postada certeza que foi por isso que ela foi cotada. Ela deu um golpe? Essa é boa. Precisa estar aqui. Tá ok? Tá postado no site revistaforum.com.br. É uma notícia agora, de 4 de fevereiro de 2020. É diretora de festival cristão cotada para Ancine, é acusada de golpe contra artista. O escândalo no qual Verônica está envolvida deixa dúvidas sobre como seria sua gestão. Ela foi citada em um processo de 2017 que consta na 46ª Vara Civil do Rio de Janeiro, em que os empresários e produtores culturais Vinícius Roseira e Marcelo Antônio Soares dos Reis pedem indenização por danos morais e materiais. E para pagar sua participação no evento, que seria em torno de R$20 mil, Roseira e seu sócio fizeram um acordo com a diretora, que mais tarde se tornaria uma parceira. Os sócios combinaram de distribuir gratuitamente os filmes cristãos de Blender em igrejas e, em troca, os nomes dos 3 seriam exibidos nas telas. Segundo Roseira, Verônica ficou muito animada com a ideia e aceitou a proposta com a condição de se tornar sócia majoritária na empresa de Vinícius e Marcelo. Ela ficaria com cerca de 34% e os dois com 33% cada. No entanto, quando finalmente o documento do contador ficou pronto, Verônica Blender disse que não assinaria mais. Aqui é a reportagem que está no site da revista Fórum. E a reportagem de hoje, a diretora de festival cristão contada para Ancine é acusada de golpe contra artista. Estamos bem representados, né? Já dá uma prévia o que é que vai acontecer aí. Eu tenho a teoria de que para participar do governo você tem que ter cometido algum ato ilícito, que nem a Regina. É tipo um pré-requisito, sacou? Você só participa se você não fez nada ilícito, então seu nome nem entra. não merece. Igrejas evangélicas devem 42 milhões em impostos. Acredito que sim. Eu tô na dúvida porque que imposto que essa galera paga, sabe? Já é isento de um monte de coisa. Eu acho que é mentira porque é mais. Eu vou dizer que é mentira, mas só porque eu acho que eles já não pagam muito imposto, então é muito dinheiro. Eu acho que é mais. Pronto. Aí até que enfim consegui, parece, trollar 2 aqui, mas um acertou, o professor Pablo. É uma reportagem que está no site congressoemfoco.org.br. Igrejas devem 420 milhões em impostos. O buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. O inimigo agora é outro. Gente, que imposto que paga? Eles não pagam quase nada, Deve ser ainda o quê? IPTU, IPVA? Não, IPTU e IPVA paga IPTU. Igreja? Essa reportagem... Igreja paga IPTU e IPVA? Igreja não paga IPTU. Por causa do... Eles não pagam, por exemplo, alvará de funcionamento, essas Deve coisas. ser então. Eu acho que é alvará mesmo. Pequenos impostos municipais, eu acho.
eles não pagam. Bem, aqui a reportagem é agora também, desse ano, 26 de janeiro de 2020. Eu não lembro. Direito tributário. Uau. Um grupo de igrejas evangélicas tem uma dívida milionária com a União, de 420 milhões de reais, segundo o levantamento feito pela revista Veja, com base na lista de devedores da União, disponibilizada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN. A lista é encabeçada pela Igreja Internacional da Graça de Deus, do pastor Romildo Ribeiro Soares, que tem quase 3 mil templos espalhados em 11 países. Nossa, 3 mil templos! E a congregação deve 139,7 milhões à Receita Federal. Em segundo lugar, com uma dívida de 85,9 milhões, está a Igreja Mundial do Poder de Deus, seguida pela Igreja Renascer em Cristo, 31,3 milhões, Assembleia de Deus, 9,8 milhões, e Igreja Batista da Lagoinha, 9,4 milhões. Deixa eu ver aqui. Aqui, além da dívida das igrejas, o levantamento mostra que parte dos pastores contam na lista de devedores com suas empresas privadas, além das igrejas. A produtora de TV Rede Mundial de Comunicação do pastor Valdomiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Reino de Deus, por exemplo, deve 6,1 milhões em impostos. A gravadora musical do pastor Silas Malafaia, líder do Ministério Vitória em Cristo, ligado à Assembleia de Deus, também consta na lista, com débito de 1,2 milhão. As informações são da revista Veja. Aqui, e a lista das pendências. As pendências com a Receita Federal, no entanto, são questionadas na Justiça. De acordo com os advogados das igrejas, na cobrança do INSS é indevida, uma vez que a maior parte do trabalho realizado nesses locais tem função missionária. Já no caso das empresas, defende-se que elas fazem propagação da fé e deveriam ser isentas de alguns impostos, assim como as igrejas. Que beleza, hein? Aí, vamos anistiar aqui. Os impostos pagos pelas igrejas são ICMS e ISS, que são impostos relacionados à circulação de mercadoria e serviços. E deixa eu falar. Isso, né? Tem uma coisa que me deixa muito revoltada que eles sobre pagam. tudo isso. Ou seja, eles estão devendo aí a galera. Tem uma coisa que me deixa muito revoltada sobre tudo isso, é que, tipo, eles estão aí isentando a igreja de um monte de coisa, perdoando a dívida bancária de um monte de coisa, enquanto que tem a reforma do INSS, né, da Previdência, enquanto que tem reforma trabalhista, porque o que está quebrando o país é direito trabalhista e aposentadoria. Né? A culpa é sempre do pobre. O pobre destrói a natureza, o pobre destrói a economia. Quem deve pra caramba não paga. Corte de pesquisa universitária, de mestrado, doutorado, a galera trabalhando para fazer ciência, para desenvolver novas tecnologias. E com certeza é essa galera que está quebrando o país, não é a dívida bancária. Vendendo coxinha para poder ter como se sustentar, né? Ai, que raiva. Pois é. Ah, é? Então tá. Ok, vamos agora para as nossas interações com os nossos seguidores. A coisa é simples e rápida. Cada membro dessa bancada vai escolher 2 interações aí com os nossos seguidores lá no nosso perfil. E você que está nos ouvindo, você também pode participar. Basta você acessar nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, e deixar seu comentário, deixar sua fala, que ela pode ser lida aqui pela nossa bancada no podcast. Bem, temos aqui uma dica, que no nick dele está Camilo150483, deve ser alguma data importante. Olha. Que no nome dele é Francisco Camilo Pereira, que é professor. Ele comenta o seguinte: boa noite. Eu diria que Estado e religião andam até os dias atuais de mãos dadas, sendo que a religião ainda exerce uma forte influência na sociedade contemporânea brasileira. Exemplo disso é a bancada da Bíblia, presente no cenário da política nacional, influenciando fortemente na tomada de decisões e norteando os rumos da política nacional. É isso mesmo, Camilo.
Infelizmente, a bancada da Bíblia, eu digo infelizmente porque ela tem sua força dentro do Congresso Nacional e as pautas que muitas vezes essa bancada toma, ela não vê a questão da maioria da população, ou seja, ela não vê que está defendendo o Brasil, os 210 milhões de habitantes. Elas muitas vezes são focadas apenas para a defesa de digamos, em uma ideologia religiosa, ou então a defesa de uma estrutura religiosa, no caso a igreja, como no caso, por exemplo, dessa isenção de impostos, ou nessa defesa da família tradicional brasileira, que não são os índios, que seriam a verdadeira família tradicional brasileira, mas uma família tradicional brasileira judaico-cristã, que, esquecendo que o Brasil é formado por tanto são por católicos, protestantes, religiões de matriz africana, ateus, agnósticos, ou seja, o Brasil é formado por uma gama imensa de pessoas, não apenas um único segmento religioso ou segmento político, mas o Brasil é formado por uma imensa gama de pessoas, e essa bancada da Bíblia acaba esquecendo essa questão mais social, mais da comunidade, e vendo algo mais privado, algo mais voltado ao privatismo, algo mais individual, algo que seja bom para mim, esquecendo o direito dos outros. Eu ia comentar, né, o que você comentou, mas eu vou ler um comentário aqui que eu acho que complementa essa linha. O @marcelo.ribeiro7. A história se repete, vem das promessas e ilusões, que, em suma, só contribui para o fortalecimento de uma massa ignorante, pois na base educacional já lhes foi negado acesso à qualidade. A história se repete na bancada evangélica e simpatizantes, já que o Brasil é de maioria cristã, que estão no topo, o novo clero, ainda que abaixo dos donos desse Estado, influenciam nessa nova cultura de prezar pela família, enquanto toda essa preocupação da igreja e do Estado no que se diz respeito à moral, os vários Jesus, carpinteiros, trabalhadores necessitados, morrem no SUS e nas calçadas. O que ele falou aqui era o que eu queria complementar na resposta de Kleber, é que a bancada evangélica, ela não defende diretamente a religião ou os cristãos. Ela defende os líderes religiosos, os interesses dos líderes religiosos. O interesse deles em se isentar de impostos é para que o bolso deles continue mais cheio. Não é porque o Zé, que passa fome, mas devolve o dízimo, está passando fome. A bancada evangélica não defende os interesses dos seus seguidores, não defende o interesse dos seus fiéis. Eles defendem o interesse dos líderes religiosos, daquela religião, né? Porque os impostos que as igrejas hoje pagam são serviços. Que serviços são esses que as igrejas... Que mercadoria é essa que as igrejas possuem? Né? A igreja deixou de ser... Como é que eu posso dizer? Um hospital, né? Para ser um shopping. Que vende-se água, vende camisa... Toalha suada do bispo. Toalha suada, camisa ensanguentada, enfim. Pedaço do céu. A camisa ensanguentada ele vendeu, foi? É. Foi nada. Já deixou de... Sim. Foi? Da facada. Menino, eu não sabia não. Mentira. Sim. E, enfim, a igreja, eles estão mais explicitamente tornando a igreja um ponto comercial, né? Do que a finalidade do que a igreja deveria ter, inclusive não só à luz da Bíblia, mas à luz da Constituição, né? Enfim, e é por isso que hoje eles pagam impostos de comércio, digamos assim. Vamos ser mais bem
chulos, né? Os impostos que a igreja paga hoje é imposto de comerciante. Por quê? Porque essa não é a finalidade da igreja. Então, já que vocês aderiram a essa nova captação, então então você paga, né? Pelo seu fim, que não é o original, que é o de comércio. Enfim. Isso é meio louco, porque é meio que a história se repetindo, porque na Idade Média era comum venderem um pedaço do céu, um pedaço da cruz de Jesus, a roupa que Jesus usou quando foi crucificado. Então, eu não vejo nada de novo, por assim dizer. A igreja está comercializando uma maneira da pessoa crer que ela está mais próxima da salvação ou do paraíso. Na verdade, de massa, sacou? Na Bíblia, quem comercializava dentro da igreja, Jesus deu uma surra neles, né? E eles foram fulminados. Então, assim, nem à luz da Bíblia, nem à luz da Constituição, hoje as igrejas funcionam. Então, assim, a bancada evangélica, ela não trabalha em prol dos fiéis, dos interesses dos fiéis, que são geralmente as pessoas que realmente passam fome, que é o brasileiro trabalhador. A bancada evangélica, ela funciona em prol dos interesses dos seus líderes, certo? E recentemente, eu vou só fazer uma comparação assim, os cantores sertanejos se juntaram para pedir o fim da meia entrada, né? Os anônimos, né? Porque ali não conheço ninguém. Os cantores sertanejos Os famosos quem? tinham um grupo pesado, né, de eleitores de Bolsonaro. Eles fizeram campanha aberta para Bolsonaro. E hoje eles estão lá, né, exigindo o quinhão deles, né? A gente colocou você aí, agora a gente quer o nosso retorno, né? E quando a população vai lá manifestar-se, pedir, né, alguma coisa, ela é recebida com truculência da polícia, né? Enfim, até essa é a questão. A bancada evangélica não é, digamos assim... Não é evangélica. Não é evangélica. Não é evangélica. Ela não defende o interesse dos cristãos. Né? E o comentário aqui do Marcelo Ribeiro é exatamente isso aí que Kleber estava falando dos interesses, né? E a igreja, ela apenas captou votos para o presidente. Essa foi a função da bancada evangélica. E agora o governo tem que responder aos interesses dos líderes evangélicos, não dos evangélicos, que é a população em si. Enfim. Calma aí, eu tenho 2 comentários sobre tudo isso que a Lidy falou, só para complementar. Que ela falou tudo agora. Primeiro que o que eu percebo é que eles não defendem, de fato, o interesse de uma crença cristã, conservadora, cristã, protestante. O que eles defendem, na verdade, é o interesse desses líderes religiosos que têm por objetivo captar mais e mais pessoas, porque eles querem uma massa de pessoas que sigam eles, sigam os princípios que eles dizem que são reais e verdadeiros, e, por fim, eles possam dizer o que fazer, como fazer, em quem votar, o que consumir. Enfim, eu vejo como um instrumento de manipulação e domínio da população, sacou? Sim, trazendo assim, eu não sei se eu posso falar isso com certeza, eu tô com 2 historiadores e um filósofo aqui ao meu lado. Quando Marx diz que a religião é o ópio do povo, eu acho que ele está relacionando a essa questão do como eu posso dizer, dopar, né, cegar, tornar a população, apática, assim, submissa. Não foi nesse sentido, não. Marx, ele disse que a religião é o ópio do povo porque o ópio na época era o anestésico. Então. Só que não anestesiar no sentido de deixar alheio, cegar,
mas anestesiar no sentido de dar a ele um alento diante da exploração que ele sofria na indústria. E a Pra religião esquecer do sofrimento. daria... Não, na verdade, para dar alento. Sim, É nesse sentido. Inclusive, amenizar as dores, né? A religião ela existia para amenizar as dores do processo de exploração dentro da indústria. É porque muita gente acabou repercutindo essa ideia, dizendo, ele é ateu, não sei o quê. Mas a própria religião dentro do pensamento marxista, ela não é vista como um espectro de dominação, mas um refúgio desse indivíduo na tentativa de fato, anestesiar essas dores, receber um alento para que ele possa voltar a trabalhar. E Marx nunca falou de um Estado ateu. Marx sempre falou de um Estado que não... Eu acho que está mais para um Estado laico, mas não ateu, na minha visão. Eu acho. Bianca selecionou alguma Calma, coisa? tem outra coisa que eu quero falar também, que é sobre sobre isso, falou sobre isso muito claramente, quando ela falou sobre os cantores sertanejos que foram lá cobrar uma dívida, assim como a bancada da Bíblia também foi cobrar uma dívida, porque durante a campanha eleitoral eles deram um apoio ao atual governo e fizeram com que ele fosse eleito. E aí você parte você começa a ver de maneira muito ilustrativa que não existe nada na política que não seja troca e que não tenha uma dívida. Tipo, eu te dei apoio durante sua campanha, agora você me deve algo e você vai cumprir. Por isso que eles foram lá pedir isso e a declaração do presidente foi de que vocês me apoiaram e agora eu vou fazer o que vocês me pedirem. Ele já disse, né? Perigoso, se tiver dentro né? da minha ossada, farei. Enfim, é muito claro pra gente que a iniciativa privada, ela tem influência dentro do processo político que a gente vive atualmente. Para mim é muito ilustrativo, é legal de explicar para quem não entende muito bem a questão do financiamento de campanha e tal. Isso é uma questão muito legal de usar para exemplificar. Se eles quiserem como é que é o nome daquela república de Handmaid's Tale? República de Gideon, né? É, Gideon. Eles vão querer uma república de Gideon, tipo Handmaid's Tale. Aí o presidente quer fazer. Já. Pronto, eu vou ler um comentário aqui breve. É do Jun Belo, a arroba dele. Ele falou: o Estado era para ser laico, porém a relação de Estado e religião ainda é de benefício mútuo. Aí ele bota entre aspas. Atualmente vemos isso. A distinção atual é apenas velada, pelo que a Constituição prevê. O Estado usa a religião para alcançar os objetivos de manipulação da população, que ainda é muito conservadora. Então, eu concordo em partes, mas ele fala mais ou menos o que eu estava dizendo, né? Que a religião influencia a pessoa a votar ou apoiar tal candidato, tal partido. E, em contrapartida, o Estado se beneficia dessa relação da religião com a grande massa para que ele faça o que quiser, né? Então, realmente é uma troca de favores. E é político. Por isso que eu falei no início, que a religião não deixa de ser política, né? Só que tem que ter um limite. Teria que ter legislação para limitar esse poder da religião. Sim. Terminei, é isso. Ok. Pronto, vamos aqui para o comentário no nosso grupo de apoiadores. E o comentário é do apoiador Flávio José. Ele comentou o seguinte: a laicidade no Brasil e América Latina nunca existiu. Talvez, sendo muito otimista, pode haver uma diminuição das relações entre Estado e Igreja nas decisões políticas, mas isso será a longo prazo. Hoje os personagens são outros, mas o enredo da história é praticamente o mesmo. E é isso que, infelizmente, nós vemos tanto no Brasil como na América Latina. Nós temos como, por exemplo, o golpe que ocorreu agora na Bolívia, em que a presidente autoproclamada utilizou-se de todo um discurso religioso. A Bíblia lá na cadeira do presidente. Ela com a Bíblia lá, dizendo que agora a Bolívia voltou a ser um estado de Deus, tal, utilizando todo o discurso religioso, como nós estamos vendo no Brasil. Toda vez que há algum problema político, nós vemos o mesmo discurso, temos que defender a sociedade cristã, conservadora,
dos comunistas que comem criancinhas e destroem tudo, ou seja, sempre aquele mesmo fantasma e sempre o mesmo discurso de salvador da pátria, ou seja, juntando aquele misticismo de o salvador do país como digamos, a estrutura física de governo, como salvador das almas, que vai salvar a sociedade cristã do demônio vermelho do comunismo. É algo que nós vemos tanto também no Brasil, América Latina, como em outros locais do mundo. É uma onda que está sendo, digamos, avassaladora em várias regiões. E especificamente é o seguinte, a escalada de partidos evangélicos. Eu só queria deixar claro o seguinte, a gente não está fazendo uma crítica, por exemplo, os evangélicos ou os cristãos terem um candidato, mas a partir do momento que esse candidato se utiliza desse tipo de colégio eleitoral, vamos dizer assim, grupo eleitoral, e faz com que a sua atuação ela seja pautada não na Constituição, mas nos preceitos da sua igreja, ou pior, em interesses que a igreja tem e pretensões que a igreja tem de crescimento e de ampliação, como se a fé fosse um mercado, aí nós temos um grande problema. A gente está assistindo aí a escalada de políticos ligados à religião que se utilizam dessa religião como justificativa de eleição. E isso é perigoso porque quando isso começa a acontecer, nós temos a ascensão de estados totalitários, estados fascistas, baseados na ideia de perseguição ideológica, perseguição religiosa, e isso é perigoso num país como o nosso, diverso, com várias manifestações religiosas variadas e de etnias, e, enfim, origens distintas. Então, a gente precisa observar isso com cuidado e ter cuidado ao analisar. E principalmente, se seu candidato se utiliza de desculpas e de justificativas religiosas para ser racista, para ser homofóbico, para ser preconceituoso, para ser isso tudo, então nós temos um grande problema. E esse problema precisa ser resolvido à luz da Constituição. Dicas culturais. Estamos entrando agora então nas nossas indicações. Eu queria antes agradecer a todos vocês que colaboraram com mensagens conosco, né? Inclusive nossos apoiadores. E se você que está nos ouvindo quer participar, quer mandar sua fala, é só você entrar nas nossas mídias, ou no Instagram ou no Facebook, e deixar sua mensagem lá na nossa postagem sobre o podcast, né? Bom, vamos para as indicações. Eu vou fazer a minha rapidinho aqui. Eu preciso indicar V de Vingança. É necessário, é um filme necessário para a gente entender a escalada do conservadorismo e a escalada da união, religião e Estado, e como isso pode ser terrível e danoso para a nossa sociedade. E outra indicação vai ser o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Weber. É uma leitura obrigatória para compreender aí a construção do ideal capitalista, tendo como base uma ética e uma moral protestante ligada ao lucro, né? Então é interessante, é um trabalho fundamental para qualquer estudante das ciências humanas. É uma leitura meio puxada para você que é estudante de ensino médio, mas testa aí sua leitura, pegue lá o livro do Weber e tente ler para ver se você consegue. Eu quero indicar Handmaid's Tale. Eu acho que já indiquei outras vezes. Tem um livro que eu ainda não terminei, mas é maravilhoso. Tem muito mais detalhes que a série, obviamente. E a série, que é fantástica, né? É uma produção canadense, se eu não me engano. É uma produção canadense. Handmaid's Tale é uma caricatura do que a gente vai viver nos próximos anos. E quais são os riscos entre a relação entre o Estado e a religião. Quer dizer, o Estado ser dominado pela religião. Enfim, todos são subjugados a dogmas, né, de uma determinada religião, enfim, e a proceder, e a viver, a sobreviver sob esse regime, né, religioso. É interessantíssimo. Enfim, tá em alta, né,
conto, acho que todo mundo já ouviu falar de Handmaid's Tale, o conto da Aya. E vale muito, muito a pena mesmo. Assim, é chocante, é forte, é muito realista. Mas nos pequenos detalhes você consegue enxergar a interferência da religião no Estado do que a gente vive hoje. Então, como começou, eu acho que é o ponto-chave que a gente está vivendo hoje. É como começou o domínio da religião sobre o Estado. É isso aí. Bom, vou indicar 2 músicas. Uma música de Bezerra da Silva, que é Pastor Trambiqueiro. Olha só o título da música, que lindo. E a outra é de Ratos de Porão, Igreja Universal. Você tá na pegada punk, né? Já segundo podcast com Ratos de Ratos de Porão. Porão. O João Gordo tá lá, na luta. Contra Dado Dolabella. Contra o fascismo, já xingou Bolsonaro. Já xingou banda que tá apoiando Bolsonaro. Mas ele não traiu o movimento, segundo Dado Dolabella, ele traiu o movimento, João Gordo. Traiu o movimento, como ele mesmo disse, só se for o movimento dos modinhas. Dos Playboy. Playboy. Eu vou indicar o Dois Papas, que Filmão. ele trata sobre a questão política por trás da escolha do Papa e como o Vaticano ele tem esse caráter religioso e político ao mesmo tempo, né? Para você compreender que aquele Estado não é laico, de fato, ele é um Estado Religioso. igreja. E ao mesmo tempo ele conta a história da ditadura militar na América Latina. E mostra pra gente como foi que a religião e como os religiosos foram tratados nesse período. Enfim, e mostra também que durante a ditadura militar houve a repressão, inclusive, das religiões, dos religiosos que eram, como é que fala? Rebeldes, por assim dizer, contrários ao governo. Enfim, e também eu acho que para quem tem um pouquinho mais de profundidade na história do Brasil, percebe que em momento algum o Brasil realmente foi laico, como disseram nos comentários, né? Porque a religião é muito forte na cultura brasileira e na cultura América Latina, assim. Enfim, eu achei esse filme maravilhoso. Eu acho muito fantasioso também, com certeza, mas é um filme muito bom. Eu também achei um filme muito bonito, na verdade. Os diálogos são bem interessantes, né? Entre o Papa mais conservador e o Papa progressista. Não consigo ver aquele ator como não sendo Hannibal. Pra mim ele é o Hannibal sempre. Então foi engraçado ver o Hannibal como Papa. Papa Hannibal. A qualquer momento ele abriu uma porta e... Ó, tá vendo aqueles cérebros ali? Comi aquilo ali ontem. Ok, então chegamos aqui ao final de mais um podcast. Foi bacana estar com vocês. E no 3 vamos dar um tchauzinho, galera. 1, 2, 3. Tchau! Tchau, gente. Valeu! Beijo.